Uma palavra tão linda, já quase esquecida, me fez recordar. Contendo 7 letrinhas e todas juntinhas se lê cativar. Cativar é amar, é também carregar um pouquinho da dor que alguém tem que levar. Cativou, disse alguém, laços fortes criou. Responsável tu és pelo que cativou. Num deserto tão só, entre homem te vem. Vou tentar cativar, viver perto de alguém. Vou tentar cativar, viver perto de alguém. Me fez recordar, contendo 7 letrinhas e todas juntinhas se lê cativar. Cativar é amar, é também carregar um pouquinho da dor que alguém tem que levar. Cativou, disse alguém, laços fortes criou. Responsável tu és pelo que cativou. Num deserto tão só, entre homens de bem. Vou tentar cativar, viver perto de alguém. Vou tentar cativar, viver perto de alguém. Boa noite, meus irmãos, que a paz, a luz do Divino Mestre Jesus possa se fazer presente em nossos corações e em nossos sentimentos. Hoje iniciamos um novo ano, 2021, nossa primeira palestra neste ano, e quero aqui desejar nossos votos de muita paz, de muito crescimento espiritual, de reflexão e muito trabalho. Que Jesus possa nos abençoar neste ano que se inicia. A nossa palestra de hoje traz a reflexão do capítulo 21, que fala sobre os falsos cristos e falsos profetas. Haverá falsos cristos e falsos profetas. Mas antes de iniciarmos a nossa reflexão, vamos à leitura. E eu quero ler um trecho do livro Jesus e o Evangelho, à luz da psicologia profunda, um livro psicografado por Divaldo Pereira Franco, com o espírito de Joana de Ângeles, onde fala sobre a reflexão, traz a reflexão desse capítulo 21, especificamente do item 4. A árvore, representando a ânima da mediunidade, oferece o fruto, seus ânimos em perfeita identidade. Uma e outra definem pela produção a qualidade que os constitui. O profeta e suas revelações, o ânimos e a ânima, da imagem elucidadora, compõe a unidade que pela qualidade demonstrará se a sua é origem saudável, verdadeira ou enfermiça da sombra mentirosa e petulante. Jesus assimilou as ideologias vigentes naqueles dias, mas não se deteve nelas. Pelo contrário, ergueu-lhes o véu que as deixava sobre trevas,
preferindo-se a necessidade da conquista desses sentimentos do paranormal, que se encontra inato nos seres humanos, a fim de que possam superar os limites em que se debatem, ampliando-lhes as percepções psíquicas, morais e emocionais. O ser real, à luz da psicologia espírita, é eterno, experienciando inumeráveis renascimentos físicos e evoluindo no rumo da grande luz que o impregnará com a claridade da paz. Por essa razão, a árvore que produz maus frutos não é boa, e a árvore que produz bons frutos não é má. Prosseguindo como lição psicológica de seleção de valores humanos, auxiliando a que sejam identificados e reconhecidos os verdadeiros profetas, os médiuns das verdades espirituais e que, através dos seus atos sem sombra, merecem respeito e consideração ou simplesmente compaixão e socorro. Então, nesta mensagem e neste livro trazido através de Divaldo, pela psicografia de Divaldo, pela nossa querida Joana de Ângeles, vem nos elucidar quanto ao nosso papel como médiuns, né? Trazendo esse dom do qual nos possibilita também o nosso crescimento moral, intelectual e emocional, que fala desse capítulo 21 que nós estaremos nesta noite estudando. Então, vamos à nossa prece neste momento, e eu peço a vocês que não esqueçam de colocar o copo, a garrafa, para que no final da palestra nós possamos fluidificar a água. Vamos asserenando os nossos pensamentos, os nossos corações, e assim já nos preparando para receber a mensagem desta noite, que será muito importante para a nossa reflexão, nosso crescimento. E para isso, meus irmãos, vamos nos religando com as vibrações harmoniosas do alto, sempre buscando a imagem doce e amiga de Jesus a nos envolver, deixando que o sentimento de gratidão nos envolva, agradecendo a esse Pai amoroso, bondoso, misericordioso, que permitiu que aqui estivéssemos hoje, estudando mais uma vez o Evangelho deixado por Jesus, nosso irmão, nosso mestre maior, que esteve entre nós e que amorosamente nos ensinou através das suas palavras, através das parábolas, mas principalmente exemplificando com amor tudo aquilo que nós, espíritos ainda experimentando a infância, necessitamos para o nosso crescimento. Agradecidos estamos, ó Pai, por estarmos aqui hoje, agradecendo sempre a presença da espiritualidade amiga que estará conosco, nos auxiliando e nos amparando. Muita paz e que assim seja, graças a Deus. O capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo vai nos ensinar, vai trazer a mensagem, nos alertando sobre os falsos cristos e falsos profetas. Nós vamos encontrar no Evangelho de Lucas e de Mateus, no Evangelho de Lucas, no capítulo 6, do item 43 ao 45, 43, 44, 45, em que ele fala em que a árvore que produz maus frutos não é boa, mas a árvore que produz bons frutos, ela é boa. Porque uma árvore que não é boa, ela não poderá dar bons frutos, né? Nós não colhemos uva de espinheiros,
e nem podemos colher figos de cardos. Então, toda árvore que é boa, logicamente, ela vai gerar bons frutos. E toda árvore que é defeituosa, que é má, não poderá gerar bons frutos. Nessa reflexão, tanto de Lucas quanto de Mateus, Mateus no capítulo 7, do versículo 15 ao 20, eles vêm nos alertar, Jesus vem nos alertar sobre a presença de falsos cristos e falsos profetas que estariam entre nós. Muitas vezes com a aparência de ovelhas, mas por dentro são lobos raptores, traz consigo segundas intenções, e que muitas vezes Jesus nos alertou que haveria de enganar até mesmo aqueles que fossem os escolhidos, que tivessem missões a serem cumpridas, enquanto estagiando na matéria. Então, se alguém vos disser, isso aqui está no capítulo de Mateus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, nos versículos 4, 5, 11, 12, 13, de 23 a 24. E no no Evangelho de Marcos, capítulo 13, versículos 5, 6, 21 e 22, onde ele fala o seguinte, onde Jesus vem nos esclarecer e nos alertar. Então, se alguém vos disser que o Cristo está aqui ou está lá, não acrediteis, pois surgirão falsos cristos e falsos profetas, que farão grandes prodígios e coisas espantosas a ponto de enganar, se possível, até mesmo os eleitos. Então, aqui Jesus já vem nos alertar. Mas qual é a missão dos profetas? Na época de Jesus, acreditava que os profetas eram aquelas pessoas que tinham a capacidade de fazer profecias, predições sobre o futuro. No sentido evangélico, profeta são aquelas pessoas que vêm com a missão, que têm conhecimento aprofundado do Evangelho de Jesus, sobre os mistérios de Deus e que têm a capacidade de estar num longo processo educativo para com aqueles que convivem com ele. São pessoas eleitas, são verdadeiros missionários que têm por missão o esclarecimento sobre o Evangelho de Jesus. Então, por isso que naquela época, quando Jesus esteve entre nós, em que se tinha a ideia de que profeta eram aquelas pessoas que faziam profecias, que faziam predições, em que Jesus, no momento em que ele foi levado ao sacerdote Caifás, e ele foi levado para estar com os escribas, eles os bofetearam, os interrogaram, achando que Jesus iria fazer verdadeiras profecias, previsões sobre o futuro. E nós sabemos que Jesus veio para ensinar o amor, a caridade e o perdão, e que Jesus esteve entre nós, fazendo vários ensinamentos para nós, através das suas palavras, através das parábolas, e muito mais. Jesus exemplificou tudo aquilo que ele nos ensinou. E o povo naquela época esperava que o verdadeiro profeta seria aquele que estaria prevendo o futuro. Então hoje, através do estudo do Evangelho de Jesus, através da doutrina espírita, que é tão esclarecedora, que vem tirar esse véu dos nossos olhos, nós sabemos que profetas são os eleitos, são aqueles que têm por missão, como está aqui no item 4 do Evangelho segundo o Espiritismo,
que são aqueles enviados de Deus com a missão de instruir os homens e de revelar-lhe as coisas ocultas e os mistérios da vida espiritual. Neste item 4, especificamente, como diz aqui neste livro em que eu fiz a abertura, através de Divaldo, vem chamar a atenção dos médiuns, né, que têm por essa missão, através do bom uso da mediunidade, fazer a revelação da vida espiritual. E é isso que a doutrina espírita, através das obras codificadas por Kardec, através do Evangelho segundo o Espiritismo, através do Livro dos Médiuns, através do Livro dos Espíritos, Céu e Inferno e as obras básicas, vem nos ensinar sobre esse mistério de Deus, sobre a vida espiritual, nos tirando o véu dos olhos, né? Com o objetivo de que nós possamos entender por que aqui estamos, de onde nós viemos, qual que é o significado da vida, qual é o objetivo da nossa trajetória reencarnatória, que nós estamos aqui para evoluirmos, né? Que antes de retornarmos ao corpo de matéria, existe todo um planejamento que norteará a nossa vida na matéria enquanto estivermos estagiando neste planeta, que está ainda se transformando, saindo do planeta de prova e expiação para um planeta de regeneração, a qual todos nós temos a responsabilidade dentro dessa transformação. E aí, quando neste capítulo Jesus traz esse alerta para nós, aí nós podemos perguntar, mas como poderemos reconhecer se esse ou aquele que leva a palavra do Evangelho de Jesus, ele é falso Cristo ou falso profeta? Levando no sentido evangélico, né? E aí lá no início, bem no início deste capítulo do Evangelho, fala da árvore e dos frutos. Então, o que isso está querendo dizer? Que não basta só as palavras, não bastam as palavras bonitas, não basta ter só o dom da profecia, né, da conquista, do convencimento. Há necessidade de que nós também estejamos alerta quanto à exemplificação, à vivência daquilo que falamos, né? Então, todo aquele que se coloca como profeta, devemos prestar atenção como é a sua vivência, como é a sua prática no dia a dia, sem estarmos na postura de julgarmos, mas de estarmos atentos, né? Não deixarmos sermos convencidos apenas por belas palavras, mas pelo resultado daquilo que falamos e daquilo que nós exemplificamos no nosso dia a dia. Então, neste sentido, em que nós devemos examinar as obras, estamos querendo também nos referir às mensagens trazidas pelos Espíritos através da mediunidade. Porque o que são espíritos que vêm comunicar conosco? São espíritos de homens como nós, que estagiou na matéria, que desencarnam, né? Existe a morte do corpo material, são espíritos que vão para a erraticidade, que são locais no mundo espiritual, onde permanecem espíritos que ainda têm necessidade de reencarnar. E nós, quando nós despojamos da matéria, nós continuaremos no mundo espiritual a ser como somos, como fomos aqui na matéria. Nós não viramos anjos e santos porque nós morremos ou despojamos da matéria. Nós continuaremos sendo, levando conosco todas as nossas experiências, as nossas boas e as nossas más tendências para o mundo espiritual.
E assim, estagiando no mundo espiritual, porque no mundo espiritual nós também estagiamos, crescemos, estudamos, aprendemos, nos preparamos para uma nova oportunidade de retornarmos à matéria e darmos continuidade ao nosso processo de evolução espiritual. Então, muitos espíritos que deixam a matéria e não aproveitaram o seu processo reencarnatório, buscando trabalhar as suas más tendências, evoluindo, vão para o mundo espiritual da mesma forma. E numa oportunidade, numa comunicação mediúnica, muitas vezes esses espíritos desenvolveram o intelecto, mas muito pouco a moralidade. E eles podem se apresentar como verdadeiros profetas. E aí, como identificar se são verdadeiros profetas? Aí, no item 8 deste capítulo, diz o seguinte: é assim, meus irmãos, que deveis julgar, são as obras o que precisais examinar. Então, nós temos que examinar de forma cuidadosamente aquela mensagem que nos é trazida. Assim como examinar também, quando nós estamos estagiando na matéria, ainda encarnados, aqueles que estão no comando, né, de levar a mensagem de Cristo, se realmente vivenciam, se realmente colocam em prática aquilo que estão nos ensinando, a mensagem, as obras, como diz lá no início deste capítulo, que a boa árvore dá bons frutos, a má árvore não pode dar bons frutos. Mas o que nós devemos fazer para estarmos atentos? É o estudo do Evangelho de Jesus, né? Quando nós não estudamos, não nos dedicamos ao estudo do Evangelho, não examinamos aquela obra, raciocinamos em torno de todo esse ensinamento que o Evangelho de Jesus nos traz, que a codificação espírita nos traz, nós permaneceremos com esse véu em nossos olhos. A doutrina espírita é uma doutrina que nos desperta uma fé raciocinada. Quando nós vamos estudar o Livro dos Médiuns, lá nos primeiros capítulos da primeira parte do Livro dos Médiuns, fala sobre os fenômenos, né? Então, quando nós nos deparamos muitas vezes com as comunicações espíritas através dos médiuns, quando nós não temos conhecimento, nós achamos que aquilo é um fenômeno, né? É algo fora da natureza. E a obra da doutrina espírita, especificamente no Livro dos Médiuns, que trata sobre a mediunidade, a comunicabilidade com os espíritos, é o meio pelo qual nós conseguimos ter esse intercâmbio com o mundo espiritual e aprendermos a vida espiritual quando a obra é séria, quando ela é examinada de uma forma bastante cuidadosa, como fez o codificador da doutrina, nós passamos a entender que esse fenômeno é algo natural, está em a natureza, não sobre a natureza, não há nada de sobrenatural, mas faz parte de um fenômeno natural, faz parte dos fenômenos das leis divinas, das leis de Deus. Então, a forma de nós não nos deixarmos enganar pelos falsos profetas é nós aprofundarmos nos ensinamentos evangélicos, como diz aqui neste capítulo 21, que nós devemos examinar as obras, né? Surgirão os falsos profetas que farão grandes prodígios e coisas espantosas para enganar até mesmo os eleitos. Essa fala traz o verdadeiro sentido da palavra prodígio. Na acepção teológica, os prodígios e os milagres são fenômenos excepcionais, fora das leis naturais. E nós sabemos que como Deus é
eterno, ele não tem começo nem fim, e tudo que existe na natureza foi criada por Deus, então, quando nós passamos a entender dessa forma, nós conseguimos entender exatamente o que está aqui escrito no Evangelho. Como estas leis são obras somente de Deus, ele sem dúvida pode derrogá-las, né? Se isso lhe agrada. Então, tudo que está neste universo, neste mundo em que todos nós estamos mergulhados, é obra de Deus. E quando nós temos conhecimento da obra, do significado da existência de Deus, entendermos que porque estamos aqui, da onde viemos, que somos espíritos imortais, nós estaremos tirando esse véu dos nossos olhos e não nos deixaremos enganar por falsos cristos e falsos profetas, porque estamos entendendo o Evangelho e a mensagem trazida por Jesus, que vai nos possibilitar entender o mistério divino e a vida espiritual. Então, não acrediteis em todos os espíritos, meus bem-amados, não acrediteis em qualquer espírito, mas examinai se os espíritos são de Deus, pois surgirão muitos falsos profetas no mundo. Então, os fenômenos espirituais, longe de dar crédito a falsos cristos e falsos profetas, como alguns procuram dizer, ao contrário, vem dar-lhes o golpe derradeiro. Então, se nós procuramos estudar o Evangelho de Jesus, nós estudaremos também as características, as classes, né, de espíritos que estão aí na erraticidade. Quando nós entendemos essa classificação dos espíritos conforme o seu grau de evolução espiritual, nós conseguiremos, até através das mensagens espirituais que são nos trazidas através dos médiuns, aquelas que realmente, como diz aqui, se são os espíritos enviados de Deus. Se são aqueles que já conseguiram uma evolução espiritual e que têm a capacidade de nos revelar os mistérios divinos. E nós só podemos não nos deixarmos enganar por mensagens que não são verdadeiras, fazendo o estudo do Evangelho de Jesus. Então, nós devemos estarmos atentos não só naqueles que se titulam profetas, tanto encarnados como desencarnados. E é muito interessante que nesse capítulo 21, item 9, que fala sobre as características do verdadeiro profeta, lembrando que a codificação, a publicação do Evangelho segundo o Espiritismo, ela se deu em 1864, e esse item ele é tão atual para os nossos dias de hoje. E diz o seguinte, que nesse momento em que nós estamos experimentando a transformação da humanidade, é muito importante que estejamos atentos, porque vai sim aparecer aqueles que se titulam verdadeiros profetas e iriam fazer prodígios, mas que muitas vezes são aqueles que estão voltados para os seus interesses pessoais e que têm por objetivo não libertar, não tirar o véu dos nossos olhos, não desenvolver a fé raciocinada, mas de manter as pessoas sobre a sua condução, não por interesses pessoais. Então, nós devemos estar atentos. E nesse capítulo, nesse item do capítulo 21, diz que nós devemos reconhecer os verdadeiros profetas pelas suas características em relação às suas virtudes e pela sua envergadura moral. Então, se reconhece o verdadeiro profeta pelas suas obras, pelas suas virtudes e pela sua moralidade. E se nós formos olhar à nossa volta, nós vamos ver que existem grandes profetas que estão aí, levando a mensagem do Cristo, levando os ensinamentos de Jesus,
tirando o véu dos nossos olhos, nos dando a possibilidade de desenvolvermos a nossa fé raciocinada e de nos libertarmos através da verdade, através do raciocínio lógico. Né? É como diz nesse capítulo, à medida que a ciência ela vai se fortalecendo no sentido de explicar os mistérios de Deus, a humanidade vai se libertando, vai deixando de se manter prisioneira de si mesma. E aí nós devemos sim estarmos atentos, estudarmos, passar pela peneira tudo aquilo que nós ouvimos, né? Tanto em relação àqueles que se titulam profetas encarnados, como também as mensagens trazidas do mundo espiritual através dos médiuns. Nós devemos passar todas as mensagens pela peneira da razão. E a única maneira de nós desenvolvermos a nossa razão, a nossa fé raciocinada, é estudando o Evangelho de Jesus, é estudando as obras, né? É deixando com que a nossa fé ela se torne raciocinada, sabendo o nosso papel aqui na Terra, como espíritos imortais que somos, entendendo que nosso estado de felicidade ou infelicidade depende das escolhas que fazemos, utilizando o nosso livre-arbítrio, ou para o bem ou para o mal, ou para a felicidade ou para a infelicidade. Então, esse momento em que nós estamos experimentando esse processo, que a humanidade passa por um grande processo de transformação, que nós possamos estarmos ligados na nossa intimidade, trabalhar as nossas virtudes, trabalhar as nossas dificuldades, amparados pelo Evangelho de Jesus, que é tão esclarecedor. Então, é essa mensagem que eu gostaria de deixar para todos nós esta noite, agradecendo sempre aos amigos espirituais que estiveram conosco, nos auxiliando na condução do esclarecimento desse capítulo 21 do Evangelho Espiritismo, que fala sobre os falsos cristãos e os falsos profetas. Que Jesus nos abençoe, que Ele nos ilumine e que nós possamos ter uma noite de muita paz. Nesse momento, eu peço à espiritualidade amiga, aos médicos e enfermeiros da espiritualidade, que tragam os laboratórios celestes os medicamentos necessários para cada um dos nossos irmãos que até aqui estiveram conosco, junto conosco neste estudo do Evangelho, que fluidifiquem as águas de acordo com o mérito e a necessidade de cada um. Que Jesus nos abençoe, muita paz, muita gratidão e um beijo no coração de cada um de vocês. Que assim seja.